Não dê palco para maluco. Eu? Olha que hora que eu falei isso. E que a gente não deve... Peraí. Tem uma declaração... Se é verdade que Deus não existe, ou tô defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Qual é a diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer? Calma aí, deixa eu fazer... Não, tô terminando, você. Não, cara, não vou botar. Calma, não vou deixar, Calma, cara. não Vou deixar. Aí vai falar que não existe. Vai falar que não existe o Acre, não. Vai arrumar confusão com os acrianos, porque eles já falam que... Isso é fácil. Você diz que não, Então tá, que você tem tá- certeza você tá falando, absoluta, peraí. Ele porém tá falando, você diz que pessoal. Peraí, você tá falando não é verdade. Eu ouvi você dizer que quando você entra no avião, você reza. Pra quem? Mas rezo pra caramba, Mas meu pra amigo. quem? Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. São 800 metros, As cara. perguntas que você fez São aqui, sacaneia. 800 metros, As cara. perguntas que você fez aqui, sacaneia, elas demonstram medo. Eu não combato você, Sérgio. Eu combato seus argumentos. Não, É não, assim, peraí, Sérgio. aqui não é o Vilela, não. Salve, pessoal. Estou aqui no Redcast. Estou participando de mais um 30 contra 1. Fiz um aí pra trás, vocês viram, né? Debatendo contra negacionistas de todas as espécies aí. Foi legal? Gostaram? Já deixa aí no comentário se vocês gostaram ou não. E hoje eu voltei aqui para debater um ateu, sou eu no caso. Um ateu meio ateu da Shopee aí, mas tudo bem. Os caras me falam que eu sou ateu. Um ateu... desculpa até pros ateus aí, porque aonde eu tenho mais hater é com os ateus, entendeu? Os ateus me odeiam. Mas sou um ateu contra 31 cristãos. E vamos trocar essa ideia aqui, debater, né? O pessoal gosta dessa coisa, né? Mas vamos conversar aqui bastante sobre, principalmente a minha área, né? Porque eu, pra quem não sabe, eu sou geólogo, eu sou geofísico de formação, tenho mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geociência. Então a única coisa que eu entendo mesmo pra falar é de geologia. O resto, cara, eu não entendo absolutamente nada e sou bem sincero com isso. Então vamos trocar essa ideia aí um pouquinho, ver um pouco de geologia aí e conversar com a galera aí. É isso. E minha primeira afirmação é a seguinte: não existe prova geológica de que ocorreu um dilúvio universal. Pô, aí nem teve briga pela cadeira. Primeiro momento, prazer conhecê-lo. Prazer, tudo bom? Bem. Joia. Minha família toda é fã sua, inclusive pedi Opa! pra você autografar. Pelo menos a terra aqui tá redonda. Pra você autografar com o meu neto Augusto, de 2 anos. Ah, é? Augusto? Augusto. Então tá. Tá? Minha filha, meu genro, todos gostam de você, assistiram lá com o Cariani, com o Rodrigo Silva, com o Felca. São seus fãs. Eu também, porque eu gosto muito de foguetes, construía foguetes quando era criança. E agora lanço os foguetes com os meus netos. Então, você já sabe, eu estou sempre nos canais das transmissões de lançamento. Bom demais. Tá? Então, muito feliz de estar aqui, conhecê-lo pessoalmente. A minha filha diz para o Sacani que ele é um gentleman no tratamento com o pessoal que vai nos podcasts dele. Você tá Tento, né? A gente tenta, né? Educação é o princípio básico, né? E eu sou um estudioso também, pesquisador. Esse é meu livro sobre o dilúvio. A bibliografia está no pendrive, que é muito grande, são 160 páginas. Tá? Tem uma dedicatória. Então, espero que é útil. Você é um geólogo, como você tratou muito de geologia com o Rodrigo Silva. Eu pensei em trazer... primeiro, mandar um livro para você, mas daí surgiu essa oportunidade de então vou entregar em mãos. Legal demais. Tá? Obrigado então, aí. espero que seja útil nesse conhecimento. Bom demais. Como foi afirmado que não existe ocorrência de um dilúvio global, evidências disso... eu trabalhei 9 anos para fazer esse trabalho e existem, sim, evidências geológicas. Pô, esqueci, né, cara? Vai lá, não tem problema não. Foi 1 minutinho só. Não, a bola é dele. Tá bom. Tá. Então, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, isso me consumiu quase 9 anos de pesquisa. Se a gente lê o texto bíblico, ele dá informações que você pode retirar hipóteses e testar isso na geologia, porque o dilúvio é um evento geológico, por natureza. Tá? E eu fiz isso e achei umas coisas muito interessantes a respeito. Por exemplo, ele diz que romperam-se as fontes do grande abismo. Eu fui estudar em geofísica, estudar essa geologia, essas coisas. Como é que você rompe as fontes do abismo? Que no contexto bíblico são as fontes oceânicas. Então você teria que romper a crosta terrestre.
Como é que você rompe a crosta terrestre, que é extremamente grossa, 40, 50 quilômetros de espessura? Então você tem que ter agentes externos com energia violenta. Aí eu fui parar, mas será que foram asteroides? Fui descobrir, sim. Muitos criacionistas bíblicos defendem que impactos de asteroides começaram Foi o eles que dilúvio. criaram o quê? As placas tectônicas, então? Na realidade o conjunto todo, né? Então, mas não foi apenas um impacto, foram dezenas de impactos de asteroides. Dezenas só? Dezenas, chega a centenas, eu diria. Tá? Centenas Eu só para calculo romper a placa? Para criar as placas tectônicas, centenas de asteroides? Aí Centenas de asteroides caem hoje na Terra e não mas muda. tem que acertar o chão, né? Acerta todo dia. Todo Mas dia chega toneladas de rocha caem chega na como Terra. poeira. De qualquer forma, o raciocínio rompeu a crosta, você derramou basalto. O basalto é rico em água molecular. Inclusive foi comprovado com aquele diamante lá de Juína, e depois teve mais um outro que também descobriram, que você traz água molecular lá do manto superior, cerca de 400, 600 quilômetros de profundidade, e essa água vazou pelo magma basáltico. Os impactos de asteroide, é conhecido na geologia, e as referências estão aí, ele gera vulcanismo em larga escala. Rompeu aquilo que é hoje a Mesoatlântica e também em volta da Antártida, para o Pacífico, para o Índico, lá no Círculo de Fogo do Pacífico. E tudo isso vazou basalto com água molecular, quente, vapores. Aí você tem mais aí 28 grandes províncias ígneas, que também derramou vapores. E os geólogos fizeram um trabalho excelente, mapearam os vulcões que hoje são submarinos. 24.635, por incrível que pareça, acima de 800 metros. E nós temos aí mais ainda uns 12 supervulcões que entraram em erupção. Então isso faz parte da cosmovisão criacionista bíblica do início do dilúvio. Esse vapor d'água foi para a atmosfera, saturou a atmosfera e deu aqueles 40 dias de chuva, que as pessoas acham que o dilúvio só durou 40 dias. Uma chuva cataclísmica, não é nem torrencial, eu diria que é algo como as cataratas do Niágara e na época das cheias. Né, caindo Aí do chegou céu. a cobrir tudo. Cobriu até o Everest. O Everest não tinha aquela altura, porque o mundo antediluviano... Quanto tinha de altura o Everest? Não existia Everest. Não existia? Não existia Everest. Não existiam as cadeias de montanhas que nós temos Mas isso hoje. nós estamos falando há quantos milhões de anos, então, para não ter o Everest? Aí entra o tempo profundo da geologia, que nós também tratamos nesse trabalho. Não, mas porque o Everest ele é um ponto muito interessante no dilúvio. Porque se tivesse cobrido o Everest, só a pressão seria na casa dos 850 atmosferas. Mas não o Everest não foi coberto. Não Por foi? quê? Porque ele tem camadas sedimentares com fósseis, inclusive até lá em cima tem calcário com seres marinhos microscopicamente, existem documentários para isso. Mas foi levantado pelo movimento de placa, né? E a base do Everest é granito. Então ali aquela região sempre foi uma crosta continental. A teoria da elevação do Everest é da Índia, a suposta Índia que estava lá perto da Antártida, se deslocou por 200 milhões de anos e bateu a 6 centímetros por ano na costa da Ásia. Só que isso ignora evidências geológicas de que a Índia e a placa asiática é a mesma placa, não tem rachaduras, não tem separações. Aí subiu o Everest, que a teoria tradicional diz que ele subiu por compressão da Índia apertando a crosta asiática. Só que os que se observa no platô tibetano, por exemplo, em cima dos Himalaias... Tem as estrias, né? Tem as estrias geológicas ali que provam isso, as fraturas também. Pois é. Que são ainda perpendiculares à movimentação das placas, que é a maior evidência que a gente tem. Pois é, só que quando você observa os planaltos tibetanos e os próprios Himalaias, eles não há inclinações significativas, ou seja, ele subiu totalmente de baixo para cima, não por compressão, mas por elevação de crosta, ou do manto superior, no caso, embaixo da superfície do Himalaia. Tá? Isso é o arcabouço. O dilúvio também dá informação que ele trabalha com água, muita água, certo? Então, a água, ele diz que a água era para ocasionar um evento de extinção em massa em escala planetária. Esse é o objetivo básico do dilúvio. Então, a pergunta é, existem evidências de extinções em massa em escala planetária? Sim. Eu contei pelo menos 12 cemitérios fósseis no mundo todo. As camadas de carvão se estendem pelo mundo todo, com bilhões e bilhões de toneladas de carvão, que veio das florestas que foram destruídas. Então, a água gerou uma erosão cataclísmica. Tá? Beleza. Se a água gerou uma erosão cataclísmica, como que a gente explica, por exemplo, no Brasil? Vou pegar só o exemplo do Brasil, tá? Eu até anotei aqui para não falar besteira, ó. A gente tem, por exemplo, a formação Irati. A formação Irati, ela é do Permiano. Ela foi feita, essa formação aí, ela surgiu no momento em que a gente estava com água salgada parada, tá? Aí a gente tem a formação Botucatu.
Formação Botucatu, eu já fui em todas elas, tá? Formação Botucatu é do período Jurássico. Foi num momento ali de deserto, que estava tudo seco. Em cima dela, a gente tem a formação Serra Geral, que é do Cretáceo, que era um outro momento, que foi um momento de lava, de derramamento de lava. A Serra Geral é granito, são granitos, né? Isso. E aí depois a gente tem o grupo Bauru, que é do Cretáceo, que se formou em um ambiente lacustre. Então, como que a gente tem um evento cataclísmico, a gente não poderia ter essa sequência bonitinha de formação que a gente vê na geologia. Pois é. Continuando a questão da erosão cataclísmica, você teve uma erosão calculada com base em 3.000 perfurações geológicas das megasequências, das 6 megasequências, né? Da Salk, da Tipicarno e da Cascáquia, da Absaroca, Tejas e Zuni, Zuni e Tejas, né? Eles descobriram que todas essas camadas geraram 245 milhões de quilômetros cúbicos de erosão, de terras erodidas, no mundo todo, nos 5 continentes. E você tem as mesmas megasequências, você tem todas elas da mesma forma. É cascalho, você tem arenito, você tem areia, você tem lama e você tem calcário. Né? Todas as 6. E se você pegar a coluna geológica, você vai observar que toda a coluna geológica tem fósseis índices. E esses fósseis índices são todos marinhos. Ou seja, na formação da coluna geológica no mundo todo, estava envolvido água oceânica. Sim. Tá? Então você tem, dentro das camadas sedimentares, você tem os fósseis. Sim. E você tem cemitérios fósseis no mundo todo. Ou seja, aquele pressuposto, uma extinção em massa em escala planetária, ele está demonstrado nos cemitérios fósseis. A erosão cataclísmica gerou as camadas sedimentares e foi demonstrado que não existe erosão entre camadas. Ela é plano paralelo, atingindo milhões de quilômetros quadrados, com 30, 40 metros de espessura, dependendo da camada. E também não tem alimentação para os animais que foram fossilizados. Você tem os animais e você tem o período carbonífero lá com as imensas florestas que foram soterradas. Né? Você não consegue ver bioturbação entre as camadas, raízes de árvores, toca de mamíferos, répteis ou buracos de vermes. Ou seja, não houve tempo durante a formação das camadas dessas coisas acontecerem. Então você tem isso no mundo todo. Por exemplo, o arenito São Pedro, que pega nos Estados Unidos, ele pega os Estados Unidos, Canadá, as ilhas canadenses e vai até lá na Groenlândia. Nenhum evento regional ocasionaria isso. Então nós temos camadas sedimentares precipitadas rapidamente, inclusive foram feitas experimentos em laboratórios de hidrodinâmica com lamas escorrendo, tem universidade que tem essas coisas, isso aí. e eles movimento turbulento. Em movimento turbulento. Né? Eles observaram que todas as camadas sedimentares, ele fraciona naturalmente, de acordo com a mecânica dos fluidos e a sedimentação, todas elas se formaram simultaneamente. Então não é possível dizer que a primeira de baixo é mais antiga do que a de cima, que seria mais nova. Dá sim, tá? A gente vai em média. Pois é, mas nos experimentos de laboratório isso não foi demonstrado. Mas todas as formações que eu falei aqui para o senhor, a gente vai lá e mede, faz a medição radiométrica delas. E dá para ver a idade certinha. Aí tem na questão do tempo profundo da geologia, tem um trabalho que eu gostei muito, que eu quero até ir no Grand Canyon, conhecer o Grand Canyon, que lá é o geólogo é a Disney. Exatamente. O Grand Canyon é até o de menos, e Utah é muito mais bonito. Se você for para os Estados Unidos, vai para Utah, que é muito mais legal. Então, tem umas dobras no Canyon, dentro do Canyon, que pega 250 milhões de anos pelo tempo clássico. O Dr. Andrew Snelling, que é um geólogo australiano, foi fazer pesquisa, ele queria tirar amostras microscópicas, 53 amostras de rochas das dobras e tirou de amostra de controle nas planícies e tal, para verificar se aquelas dobras aconteceram enquanto as camadas estavam moles ou se aconteceu quando elas foram dobradas ou por aquecimento ou se rompeu e foi recristalizado. Né? Ele descobriu que só tinha 4 slides de 1940 em preto e branco de microscopia das camadas das dobras lá do Carbon Canyon. Né? O que ele descobriu? Primeiro, que as camadas estavam moles. Por quê? Porque não existe dentro das amostras de microscopia, inclusive está no meu site, eu baixei os arquivos, que são monstruosos, os artigos dele, tem inclusive os slides dos microscópios, que não houve quebra nem recristalização. Ele também observou que não houve aquecimento para você dobrar por aquecimento, porque ela viraria ou rocha metamórfica, ela mudaria de natureza de sedimentar. Né? Aí ele descobriu também, entre os grãos de quartzo das amostras, ele descobriu muscovita,
que é um mineral muito sensível, ele poderia ser triturado se fosse aquele movimento daquela areia demorasse muito tempo. Então, não poderia acontecer isso. Ele também descobriu ilita e esmectita, que derrete até 150 graus, ela desaparece. Geologia que trouxe isso. Ele descobriu junto nas amostras de microscopia. E também ele descobriu traços de fissão dentro dos cristais, ou seja, aquele cristal nunca esteve exposto a temperaturas maiores do que 130 graus Celsius, senão ele teria desmanchado os traços de fissão. E também alhos pelicróicos nos cristais. Vou explicar pra galera aqui. Primeiro negócio, a gente tem um problema muito sério, que são os recifes, ó. Deixei tudo anotadinho para não falar besteira, entendeu? Então, recifes de corais preservados, tá? A gente tem aí do Devoniano, do Jurássico, do Cretáceo. A gente tem corais que crescem de 2 a 10 milímetros por ano, tá? Chegando a centenas de metros de espessura. Se tivesse tido um dilúvio, tá? Ele não ia construir esse recife, ele ia destruir esses recifes, na verdade. E os recifes estão aí. Não só estão aí, que a gasolina que o senhor com certeza usou hoje, ela veio desse recife, que é o pré-sal brasileiro, entendeu? O pré-sal são esses recifes. Então, os recifes fósseis estão de pé, preservadinho e ainda com petróleo dentro, que a gente tira hoje e coloca aí. Então, isso é um ponto que desmonta tudo isso aí. Outra coisa, né? Os evaporitos da Bacia do Paraná. Tá? Então, a Bacia do Paraná, Mar Mediterrâneo, Bacia do Sergipe, Alagoas, ela é cheia de evaporitos, que é depósito, para quem não sabe, de sal e de gesso, tá? Que só formam por evaporação lenta e repetida de corpos de água isolado, tá? Então, vou só concluir aqui, né? Então, os evaporitos também, né? Se tivesse tido um dilúvio, assim, universal, teria os evaporitos, a gente não encontraria eles não estariam aí, né? Impediria a formação de qualquer novo evaporito por causa da quantidade de água, né? E os evaporitos estão lá. A gente vai lá, a gente mede, a gente tem a amostra deles todos, tá? E o que mais aqui que eu posso falar? E falei aí das formações aqui no Brasil, em sequência, tudo bonitinho também. Minha segunda afirmação é a seguinte: se Deus, né, é bondoso, misericordioso e perfeito, fez a terra, né, fez o ser humano e tudo direitinho, por que ele fez, vamos pegar aqui Pompeia, né, que o Cássio falou, por que ele fez um vulcão entrar em erupção em Pompeia e matar dezenas de milhares de pessoas? E por que ele fez uma tsunami, matar centenas de milhares de pessoas agora em 2004, ali na região da Indonésia? Para que fazer isso? Será que é o Criador destruindo a própria criatura? E aí é uma questão até que eu queria conversar. Uma coisa, tá, galera? Para todo mundo aqui, tá? Eu não sei se vocês já conversaram com algum ateu por aí. Eu sou muito diferente de todos que vocês já conversaram, porque eu tenho um ponto, cara. Eu nunca abri a Bíblia na minha vida. Então eu não sei nem o que está escrito na primeira página, tá? Então é diferente, eu sei que vocês já conversaram com vários aí por aí, pela internet e tudo mais. Tanto que eu falei aqui, não falei de brincadeira não, os ateus me odeiam por conta disso, tá? Então assim, eu nunca abri a Bíblia, até um ponto, até para entender a posição de vocês com relação a isso. O pessoal fala que Deus é um ser bondoso, misericordioso e tal. Como que Deus pode matar o ser humano? Ele mata a própria criatura, é o Criador matando a criatura? Essa que é a parada. Pode vir, valendo. Prazer, tudo bom? Prazer. Seu nome? Lucas. Opa, Lucas, banda. Você primeiro colocou uma coisa que eu creio que... Sim. Primeiro você colocou uma coisa que, na minha opinião, é imprecisa, que você falou porque Deus fez o vulcão ir para lá, porque Deus fez o terremoto, etc. Quando, na verdade, se trata de uma permissão. Não é que ele mandou, vou mandar o vulcão aqui para acabar com essas pessoas. Ele permitiu naquela ocasião que ocorresse essa tragédia e não que ele ativamente foi lá e fez. Mas aí ele não podia impedir a tragédia? Esse é o ponto que eu ia tratar. Porque se a criação tivesse mantido o mesmo estado original, um vulcão, um terremoto, qualquer tragédia que você possa pensar, não iria trazer nada que possa ser qualificado como mal ou como sofrimento. Por quê? Porque nós seríamos imortais, incorruptíveis, nós não sentiríamos dor, não ia morrer, então não ia fazer nada. É como se fosse o Superman sofrendo... Mas se a gente fosse criar alguma coisa, a gente não gostaria de criar desse jeito? Exatamente. A ideia original era essa. Agora, o que acontece? A partir do momento que o pecado entra no mundo, se esse estado permanece... Pecado é desobediência contra o Criador. Então, por exemplo, você vai fazer uma maldade contra uma pessoa ou mesmo... Que maldade? Bom, qualquer coisa, por exemplo, assassinar alguém, por exemplo. Se a pessoa veio pra cima de mim, eu tô me defendendo. Não, eu tô falando de maldade de fato, assim. Vamos imaginar um caso em que você realmente cometeu um crime contra alguém e aí você merece sofrer aquilo. Um crime, qualquer tipo de crime é maldade. Você qualificou a sua pergunta. Você disse, por que o Deus permite que o vulcão mate pessoas? Então isso pra você é mal, não é? Não, não sei. Não é mal.
Não, Como ele, que ele você criou, né? Tá, então como você Não, define mal, a então? pra minha você? questão, eu não sei, cara. Eu não Porque defino se mal, isso- cara. Isso eu não faço ideia. O que eu falo é o seguinte: se ele criou, imagina que eu sou o criador, certo? Você vai criar, certo? Você trabalha com o quê? Só para eu saber. Eu sou professor, teólogo, escritor. Professor, você vai criar uma aula. Você vai tentar fazer a aula mais perfeita possível, ou não? Ou você vai deixar ali uma... Não, vou deixar aqui porque para os alunos caírem aqui nessa... eu tive professor que fazia isso, que deixava a brecha para a gente cair nas pegadinhas. Você acha que isso é maldade? Não, mas veja bem, você acha então que Deus não devia deixar nem a opção do ser humano escolher ser obediente ou não, escolher ser bom ou mal e Ué, rejeitar ou obedecer? se ele criou o ser humano, aí tem aquela história, não sei como que fala, porque criou a sua imagem e semelhança. Vamos Isso aí supor não assim, existe? Como que é? imagina alguém que força uma outra pessoa a te amar. Isso daí não seria alguma coisa... Prazer, tudo bom? Prazer, professor. Seu nome? Como é que vai? Meu nome é Rodolfo Paiva. Boa, Rodolfo. Lembrando, a minha pergunta é a seguinte, cara. Se Deus criou um mundo perfeito, o ser humano e tal, por que ele criou algo que vai matar o próprio ser humano? Por exemplo, ele pôs lá em Pompeia um vulcão, deixou aquelas pessoas ali, aí o vulcão entrou em erupção e matou 20 mil pessoas. Joia. Pra que ele faz isso? Se ele tá matando a própria criatura dele? Como que é essa história? Joia. Legal. Obrigado pela sua pergunta, viu, Bora. professor? É um prazer te conhecer e estar aqui batendo um papo. Bora. Acho que vai ter muita coisa boa aí saindo por aqui. Obrigado. Bom, antes de mais nada, professor, eu gostaria de colocar algumas premissas importantes aqui na sua pergunta, porque toda pergunta, professor, ela tem premissas pelas quais ela foi feita. Bora. Eu preciso falar a respeito dessas premissas, porque me parece que o senhor parte de um pressuposto de que se um Deus onisciente, onibenevolente, se ele existe, por que ele faz alguma coisa que aparentemente é mal ou que as pessoas vão sofrer e tudo mais? A minha Não, questão, mas- só para o pessoal entender, Sim, sim. Não é questão de ser mal ou ser bom, não. Sim. A minha questão é o seguinte: se eu crio uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu vou criar esse computador. Eu vou fazer ele da Claro. forma mais perfeita do mundo para não dar defeito. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Porque se ele criou a Terra e ele criou o ser humano, por que ele falou assim, não, esses seres humanos aqui, eu vou enfiar eles aqui, porque o dia que esse vulcão entrar em erupção vai matar todos eles. Sim, sim. Eu tô entendendo a sua pergunta. Entendeu? Eu quero falar da premissa. Minha questão que é não é ser importante. mal ou ser bom, não. É, mas é no sentido de sofrimento. É isso que nós estamos falando. Sofrimento Tá. é bom, Aí- professor? Depende, o pessoal fala, eu sou corintiano e gosto de sofrer, hein? Então, você tá vendo? O senhor deu um ótimo exemplo, inclusive. O senhor deu um ótimo exemplo. Sofremos Porque esse todo dia. sofrimento, Vai lá. por exemplo, pro Corinthians Não, ou pro entendi o que você tá falando. qualquer time, Vai lá. faz com que o senhor seja perseverante, persistente, Pode ser, sofredor pode ser. nesse sentido, não é Exatamente. isso? Exatamente. E muitas vezes a gente não consegue entender que certas dores e sofrimentos que a gente vai, às vezes, julgá-la ou chamá-la de mal, eu não estou falando exatamente de um mal Entendi, moral entendi, aqui, mas de uma entendi. dor e sofrimento, podem muito bem ser uma ferramenta para a construção de algo bom. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso e evidentemente que alguém que é onibenevolente quer que o seu filho, ele cresça aprendendo limites e que ele seja uma pessoa boa. O senhor tem filho? Deixa eu só... Tem, 2. Deixa eu fazer um paralelo para o senhor entender. Muitas vezes, o senhor, educando o seu filho, fez algo que para ele era algo sofrível, Sim, algo que foi doloroso para ele, ele não Entendi queria o que que o você tá senhor... querendo dizer. E aí, o que acontece é que... Pô, mas matar, cara, Não, Matar tudo é bem, foda, mas... hein? Oi? Matar é foda demais, velho. Nossa, não, mas Podia não ter é, dado um não é terremotozinho, essa- aí os não caras, é essa a opa, questão. ficam assustados. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero que o senhor entenda sobre a questão do criacionismo ou dos cristãos. Aqui nós estamos falando de um programa que é ateus contra cristãos, né? Um ateu contra cristãos, ok. Então, dentro do cristianismo ou do teísmo clássico, a gente precisa entender que há um Deus, essa é a premissa, tá? Há um Deus que é como um pai para nós e que nos educa e tudo mais. Então, todas as transcorrências precisam ser bem respondidas. Mas na visão ateísta, que é a que o senhor está defendendo agora, não existe absolutamente nenhum tipo de causa anterior a respeito de dizer que aquilo é dor e sofrimento de verdade. Vou dar um exemplo para o senhor. Se é verdade que Deus não existe, ou estou defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Qual é a diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer? Ah, não, A tem uma diferença muito grande. Ah, mas então, só há uma Mas não precisa de diferença... Deus pra isso. Precisa, sabe por quê? Porque o nosso valor intrínseco está porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Como é que o senhor vai Então, dizer mas aí que eu podia matéria... matar as pessoas, Não, ué. sim, mas só um minutinho. Se deixa ele eu terminar. matou aquelas pessoas todas, eu não posso matar a pessoa usando esse argumento em minha defesa? Você não pode matar as pessoas justamente porque dentro do criacionismo existe um Deus que determina que matar as pessoas é ruim. E dentro do Mas por que que ele evolucionismo matou? ateísta... Calma, vou chegar lá. O senhor está defendendo o ateísmo, não é isso? Então, assim, ó, Eu nem tô defendendo ateísmo. o eu tô ateísmo, mas o senhor está nessa posição. Tá.
quando o senhor fala a respeito de eu posso matar as pessoas, por exemplo, dentro do evolucionismo, dentro dessa visão ateia, você não tem absolutamente nenhuma causa que dê objetividade para a moral e dizer que matar é errado, ou assassinar é errado. No caso, por exemplo, do criacionismo, sim. Você tem uma pessoa onibenevolente, que é o padrão de bondade que determina, na verdade, qual é o jeito certo de se comportar, de modo que você não pode assassinar alguém porque o valor intrínseco que aquela pessoa tem é o mesmo que você possui. E por que ele assassinou tanta gente? Diferentemente, vou chegar lá. Diferentemente, por exemplo, da visão ateia. A visão ateia, nós viemos de um ancestral comum, e aí, no final das contas... Tá tudo bem, mas eu não tô falando isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, não existe nenhuma diferença entre um rato e um ser humano. Eu mato uma pessoa aqui agora. Aí a pessoa me prendeu e fala, não, mas vem cá, eu tô fazendo a mesma coisa que Deus já fez. Porque Deus já matou muita gente. Entendi. Agora, Ele criou uma população, colocou um vulcão aqui, Entendi. O vulcão explodiu e matou 20 mil pessoas. O exemplo em si é só um exemplo. Poderiam ser N situações, o senhor concorda? Claro. Isso, N situações. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Acho que tem uma premissa bem interessante aqui. Eu tô tentando tirar um negócio do livre-arbítrio, que as pessoas estavam ali, elas nem sabiam o que era um vulcão. Porque, por exemplo, você pode falar assim, mas o cara foi morar perto do vulcão porque ele quis. Aí, beleza, porque aí tem o livre-arbítrio da pessoa. Eu acho que não é só... Tem o livre-arbítrio envolvido nisso, a gente precisa considerar que existem leis que fazem com que o universo funcione e eventualidades, e o senhor está falando de uma eventualidade. Nesse caso específico, uma eventualidade. Uma eventualidade do ponto de vista do criacionismo, porque se Deus que criou a Terra e criou o ser humano, ele criou os dois, certo? É isso, né? Se eu falar besteira aqui, cara, me corrige, tranquilo, a gente tenta... Ele criou a Terra e criou o ser humano. Por que ele colocou um aqui e falou assim, cara, eu vou colocar esse negócio aqui pra matar essas pessoas aqui, ó? Mas não foi assim. Ele não colocou as pessoas ali pra matar elas, não é isso. Então vamos lá. Não sei se é todo mundo é assim, tá? Não sei mesmo. Mas boa parte acredita que a Terra teria 6 mil anos, certo? Alguns, pelo menos, tá? Alguns acreditam que a Terra tem 6 mil anos. Para quem acredita que a Terra tem 6 mil anos, né? Como explicar a formação de grandes províncias ígneas? Por exemplo, para quem não sabe o que é província ígnea, é província que tem muito vulcão. No mundo a gente tem duas, grandíssimas. Uma chama Trapas de Deccan, que fica na Índia, e a outra, para quem não sabe, Bacia do Paraná. Bacia do Paraná é considerado um dos maiores vulcões que já teve no planeta Terra. Fica aqui no Brasil, pouquíssima gente sabe disso, tá? Então, como que você explicar, por exemplo, a Bacia do Paraná são 3.500 metros de derrame basáltico, com camadas sobrepostas e separadas por momentos em que teve solo e vida. E só na Bacia do Paraná a gente tem catalogado hoje, e um estudo gigantesco feito pela própria Petrobras, 800 derrames basálticos individuais separados por esse intervalo. Como explicar toda essa deposição de basalto, essa intercalação de camadas, momentos em que teve vida, tem paleossolo, pedogênese, tudo isso, em apenas 6 mil anos? Pode sentar aí. Prazer, tudo bom? Prazer. Seu nome? Gustavo, sou programador. Boa! Então, sobre essa questão dos derramamentos, né, vulcânicos, as Trapas de Deccan, por exemplo. Boa. Tem dois pesquisadores, um chama Paul Garner e outro chama John Mahoney, e eles questionaram esse ponto nas suas pesquisas. Por exemplo, as Trapas de Deccan, elas têm 500 mil quilômetros de extensão, e toda essa extensão, ela é praticamente basáltica. Basáltico, que é derramamento vulcânico. Então não tem esses sedimentos que você falou, onde abrigaria... Não é sedimento, aí não é sedimento, aí é outra coisa, cara. Não, mas derramamento você disse que... não é sedimento. Não, eu entendo, mas... Os derrames basálticos, eles acontecem por quê? Porque os vulcões, eles entram em erupção, um entra hoje, o outro entra daqui a 10 mil anos, depois a 20 mil anos. Isso na sua cosmovisão. Isso aí é medida, a gente vai. Eu já fui. Quantos vulcões você já foi? Hã? Quantos vulcões você já foi? Eu fui do Chile, ali no Atacama. Foi lá, entrou perto dele, chegou perto? Cheguei perto, mas viu não entrei, os derramamentos? Não vi derramamento, não. Então, vi de longe, né? Vi de longe. Eu já estive dentro de um vulcão. O único vulcão no planeta Terra que você consegue entrar, que fica na Islândia. Tá, tudo bem, Sacani. E a gente vê os derramamentos. Mas vamos lá, toda a sua ideia é parte de pressupostos. Por exemplo... medida. Não, mas você vai falar que os vulcões de derramamento são antigos por causa da datação radiométrica, não é? Não, nem precisa datar. Aqui não precisa nem de datação, Então por que é antigo? Aqui eu tô falando que é antigo, porque como que você faz em 6 mil anos
para depositar 800 derrames de basalto. É o primeiro tema, o dilúvio. O dilúvio explica isso. O dilúvio... Não, o que o dilúvio fez? Ele pegou e explodiu todos os vulcões? No dilúvio, você tem a quebra da crosta terrestre, forma as placas tectônicas. O dilúvio quebrou a crosta ou os asteroides? Que agora eu já confundi tudo. Os asteroides quebraram a crosta, que é lá quando as Cara, os fontes do asteroides grande... quebraram a crosta da deixa eu Terra. falar. Vocês têm uma das Deixa eu maiores falar. teorias E na mão de vocês. Chicxulub é... Chicxulub é um impacto bem pequeno. Então aquela a gente tem... nada. Não, a gente tem prova de que meteoros atingiram a Terra, correto? Não, isso aí tem. Meteoro Beleza. não. Meteoro nenhum atinge a Terra, meu amigo. Aquilo não é meteoro? Não é o quê? meteoro. Vou te explicar o que é meteoro. Nem meteorito também não. É um asteroide? Ok, Asteroide. então. Meteoro, Tudo bem, pra quem não como sabe você aqui, quiser só pra chamar. explicar, meteoro é só o facho de luz do céu. Tudo bem, mas como você quiser chamar, é um ser celestial, Ser? Ser não, um objeto celestial atingiu a Terra em algum momento, beleza? E, eu defendo de acordo com o trabalho ali do professor Célio, que ele já veio aqui e falou com você. Sim. E os meteoros atingiram, quebraram a crosta Quebrou terrestre. a crosta, trouxe a água debaixo do manto pra cima, e aí isso Acabou causou seu o dilúvio. Causou o dilúvio. O pessoal mandou você sair. Mas, beleza, mas procurem lá, pessoal, o trabalho de Paul Garner e John Mahoney, eles questionaram todas essas questões das tropas de Deccan e vulcanismo. Não dá essa risada aí, não deu. Conheci ele hoje. Framboesa de ouro pra vocês aí. Prazer, tudo bom? Bem, Sérgio. Seu nome? Sérgio. Sérgio também, Xará. Fala. Eu chamo de Eduardo porque meu pai é Sérgio, meu irmão é Sérgio. Tranquilo. Então ficou como Eduardo. Eu só queria entender uma questão que você colocou ali, não sei se eu entendi certo, mas você colocou que tem deposições de vulcão. Derramamento. E tem vida ali, etc. Aí Tal. Você acha... entre algumas camadas, não são todas, mas você tem, por exemplo, na Bacia do Paraná, você tem 800 derramamentos diferentes, e entre alguns deles, você tem solo, você tem vida e tudo mais. Então, ou seja, derramou, teve outro derramamento, aí parou por um tempo, esse tempo foi suficiente para a vida existir, tal, morrer, outro derramamento, assim vai. E você acha que a vida que surgiu ali, ele foi consequência da estratigrafia ali dos vulcões? Nada a ver, nada a ver. O que eu tô falando é do tempo. O vulcão teria essa capacidade de é do tempo. Ter um ambiente propício para gerar vida ali? Pô, a melhor solo do mundo é o solo vulcânico, cara. Para a origem da vida que você tá falando? É o melhor solo o melhor solo do planeta é o vulcânico. Você sabe, não, beleza, eu posso cavar ali e plantar, é o melhor solo do mundo. O melhor solo do mundo para a vida nascer. Eu tô perguntando em relação à origem da vida. Tem como aí não tem, o vulcão gerar vida? Não, isso aqui não tem nada a ver com a origem da vida. O que eu tô falando não tem nada a ver com a origem da vida, tá? O que eu tô falando é o seguinte: como que eu encaixo 800 derramamentos de basalto, certo? 3.500 metros de espessura, que no meio eu ainda tive intervalos em que deu tempo suficiente da vida existir e tal, não tem nada a ver com a origem da vida. E depois veio outro derramamento em cima e tal. Vamos supor que teve um derramamento, teve tempo de eu ter uma floresta, depois dessa floresta ter outro derramamento em cima e outro. Como que eu encaixo 800 derramamentos basálticos da Bacia do Paraná com 3.500 metros de espessura em 6.000 anos? Essa que é a minha questão. Porque a minha questão aqui é o que eu havia entendido, que você falou que teria vida ali, seria possível... Não, teve camadas surgir. que apareceram vida durante um tempo. O que eu queria saber é justamente se o vulcão tem essa capacidade, ele tem essa... Ele não, porque traz o derramamento ele para, cara. O vulcão como que é? O vulcão entra em erupção hoje. Aí ele para, ele fica talvez 300, 1.000, 10.000 anos sem entrar em erupção. Aí entra em erupção de novo, entendeu? Nesse tempo, em 6.000 anos, a gente não consegue encaixar 800 derramamentos basálticos com intervalo onde teve vida, onde não teve e tudo mais. A minha questão é essa, por isso que eu comecei falando, né? Levando em consideração a Terra ter 6.000 anos. Com os 6.000 anos de idade da Terra, é praticamente impossível você encaixar 3.500 metros de derramamento basáltico, entendeu? Aí eu entendo o que ele falou, eu entendo o que o outro falou, porque isso veio de um evento de cataclismo, catastrófico, não sei o nome que vocês dão e tal, não sei o quê. Porque não tem outro jeito, não tem como encaixar isso nesse período, entendeu? Eu tenho 800 derramamentos gigantescos. Bacia do Paraná é um negócio gigante, é um dos maiores vulcões do mundo, foi a Bacia do Paraná. Eu tenho 800 derramamentos, que são camadas, e entre eles eu ainda tive intervalo de tempo onde a vida apareceu, floresta, mato, tudo mais, e depois outro derramamento. Como encaixar isso em 6.000 anos? Esse que é meu ponto, entendeu? Esse que é meu ponto.
Eu não sou da área da geologia. Não, mas como que você explica? Eu sou químico prebiótico, é por isso que eu... Então, mas aí beleza, vamos lá. Mas você é criacionista. Sim. Você acredita que a Terra tem 6 mil anos. Sim. Então, como que eu encaixo isso na história de vocês? Porque tá aí, a Petrobras foi lá e mediu tudo bonitinho. Como que eu encaixo isso na história que você fala que é 6 mil anos? É isso que eu quero saber. Eu havia colocado a pergunta de maneira errada. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre placas tectônicas, tá? As placas tectônicas, a sul-americana e a africana, elas se separam a 2,5 centímetros por ano. Entre o Brasil aqui, né, e a África, a gente tem mais ou menos uns 6 mil quilômetros. Se a gente fizer a conta, dá 240 milhões de anos, tá? Para isso se separar. E isso não é... Eu não estou chutando, isso aí é medido com GPS de altíssima precisão. E aí, se vocês não acreditarem em GPS, é só arrancar aí do celular de vocês agora, apagar na minha frente aqui, tá? A gente tem mais de 8 mil estações de GPS de altíssima precisão espalhadas pelo mundo que mede a velocidade com que as placas estão se afastando hoje, tá? Se a separação da placa tectônica, da placa sul-americana e da africana, tivesse acontecido em 6 mil anos, o calor gerado por ela seria tão intenso, que fritaria a crosta da Terra inteirinha, tá? Então, como que eu faço se eu tô pisando aqui na Terra hoje e tá tudo bem comigo? Então, senta aí. Sentei. Eita, outra Bíblia. E aí? Pera aí, não, senta aí primeiro. Opa, e aí, Eberlin? Fala, Sacani. Tudo bom? Bem? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Vai lá. Sérgio, eu trouxe a Bíblia porque você disse que a gente só abre a Bíblia. E que a gente não... Você falou? Não disse isso, não. Olha que hora que eu falei isso. E que a gente não deve... Não, peraí. Tem uma declaração... Não, pra começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Você fez uma declaração que não dê palco para maluco. Eu? Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. Eu não, tá, nunca falei isso. Não tá? Gordão Se eu achar, o que acontece? Se eu achar, você fala chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? Olha... Não, se eu achar, o que a gente faz? E se eu achar que você falou que nós somos beleza. não dá palco para maluco? Eu posso Gordão mentiroso? Você falou gordão mentiroso. Vamos ver? Se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio. Não, o que você faz, cara? Vai lá aí, acha não, aí. Se eu falar gordão mentiroso, então vamos lá. Vou achar aqui, porque você falou um dia numa live. Ué? Cara, eu já chamei esse cara pro pau agora, porque já perdi a paciência por esse gordinho mentiroso. É um gordão mentirosão. Não fala dos gordão, pelo amor de Deus. Cara, um gordinho mentiroso. Perdi a paciência com esse cara. Cara, eu achava que ele era uma pessoa decente, pelo menos. Ele é indecente. Gente, todo mundo que tá ouvindo no Brasil, o Sacani é um indecente. Porque ele não tem decência, ele não tem compostura. Ele mente descaradamente e ele mente sobre fatos que nós sabemos que ele conhece. Uma live. Ué, tá falando que eu falei que vocês só abrem a Bíblia? Não, cara, eu não falei que só abrem a Bíblia, não. Vocês estudam a Bíblia e tá certo, ué. Então, aí, Sérgio, posso falar? Pode. Depende do que você vai falar, então, eu vou interromper. Você me pergunta. Aqui não é o Vilela, não. Quando você sentou, você falou assim, lá vem o outro com a Bíblia, não foi? Foi. Você posso comentar sobre o seu comentário? Cara. Pode comentar. Então, eu trouxe a Bíblia porque você disse que não é para dar palco para maluco, porque você a gente falou que ia só me bater, cara, abre... também, lá no seu Instagram. Falou que ia dar 15 tapas na cara do Jaime. Que era bom pra dar 15... Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. E aí, até aí tá tudo bem. Sergião, quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém... Não colocou pau na boca de ninguém. E o chama de castor... Eu não vi ele pôr pau na boca de ninguém, Eu falei cara. assim, se o Jaime... Na boca de quem que ele colocou pau? Sérgio, eu falei assim... Ele colocou pau Sérgio, na mesa ali. Posso falar, Sérgio? Na boca de ninguém, cara. Posso falar, Sérgio? Fala. Você é um cara educado, não é? Sou. Não, cara, não vou voltar. Calma, não vou deixar, Calma, cara. Não vou deixar. Você disse... Sinto muito, Júlio. Claro. Não vou deixar. Aí você disse o seguinte, eu mandei bater, eu disse assim, se o João Paulo desse um tapa nele, ele teria direito, porque o cara foi ofendido. Então vamos lá. Teria certo? direito por quê? É na lei de Deus? Ofendido. A lei de Deus é essa, então. Ô, Sérgio, é a lei dos homens, não, né? Mas não é? Mas aí pra você vale a lei dos homens ou a lei de Deus? Eu sei, Sérgio, Sérgio. Me responde. Qual a lei vale pra você? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, na lei de Deus, se eu te der um tapa, eu tenho que receber 15. É essa que é a proporção? Olha, seguinte, quando você é ofendido, eu disse, ele teria direito. O João fez. Direito do quê? O João fez. O João bateu nele. Por quê? Porque ele é um homem que teme a Deus. Porque é só isso que eu quis dizer, Sérgio. Só isso que eu quis dizer. Vai lá.
E a gente não usa a Bíblia. Outra coisa, você propôs um debate com criacionistas, certo? E nós não estamos discutindo geologia. Você não mandava os temas. Você mandou o tema na última hora. Não manda o tema, cara. Você mandou na última hora. E agora você quer fechar só em geologia, sabe por quê? Porque você fala que Burululu formou, certo? Eu não falo nada de Burululu. Você fala que colocar chompes... Você falou que colocando chompes em vulcão aquece. Você outro dia disse que crio nasce em fumarola. Ou você falou...